Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Dito Nogueira. Quero agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando no estudo diário da Palavra de Deus. E peço a todos vocês que são inscritos em nosso canal que compartilhem os nossos vídeos. E você que ainda não está inscrito, tá bom? Aproveite esse momento, se inscreva no nosso canal, dê o seu like aí para nos ajudar a divulgar o nosso trabalho aí diante das mídias sociais, ok? Vamos lá. O nosso guia de estudo é esse aqui que nós estamos estudando junto esse trimestre, que vem com o tema As Três Mensagens Angélicas. E o tema de hoje, desta semana que se inicia, né? Hoje, sábado, é Adorando o Criador, a lição número 7. Você que provavelmente possa não ter essa lição, não se esqueça aí de olhar na descrição do vídeo que tem a lição lá em PDF para você dar uma lida, acompanhada aí na matéria, ok? Vamos lá. Antes de iniciarmos o estudo de hoje, gostaria de convidar você a orar comigo. Vamos lá? Senhor nosso Deus e Pai maravilhoso que estás nos céus, peço ao Senhor uma bênção toda especial a todos que estão nos acompanhando, Senhor, ao estudarmos a Tua Palavra. Peço nesse momento sabedoria e compreensão da Tua Palavra, Senhor. Não somente a mim, mas a todos que estão comigo neste momento estudando a Tua Palavra. Em nome de Jesus, amém. Deus seja louvado, né? Como eu havia dito, o tema de hoje, adorando o Criador. E o verso para memorizar diz assim: Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber, ó, presta atenção, a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas vieram a existir. Está lá em Apocalipse 4, versículo 11. Bom, imagine só como muitas das vezes a gente não dá valor para as pequenas coisas, né? A gente, de repente, com a pressa do dia, de fazer as coisas, de ir trabalhar, estudar, levantar cedo, tomar banho, tomar café, se preocupar ou as mães em preparar as crianças para a escola, os pais também, né? Às vezes a gente não dá atenção às pequenas coisas. Hoje, vamos supor, vamos ver hoje. Você levantou hoje pela manhã, quando você encheu o pulmão de ar, você notou que esse ar era importante para a sua vida? Que sem ele você não conseguiria sobreviver? Você parou para notar isso? Não, às vezes não, a gente para. Essas coisas tão importantes para a nossa vida, a gente deixa passar e não medita nela, né? Ao acordar, ao você olhar pela janela, ou abrir a porta da sua casa, ver um dia maravilhoso se iniciando, você parou para pensar, né? Como esse dia é importante para você? Você analisou como Deus fez esse céu maravilhoso, azul, né? Se você que ainda ou não viu, já viu o dia amanhecendo, né? Olhando para o céu assim, você olha aquele céu azul, aquele sol brilhando, aquelas nuvens brancas passando no céu. Você já parou para pensar, né? Se da importância que é o céu para nós, o sol? Você já parou para pensar também quando você está com os seus pés no chão, né? Ao pôr os pés no chão, quando você levanta, você agradeceu pelo chão que você pisou, pelo momento que você acordou. Então, são pequenas coisas que às vezes a gente deixa passar assim, desapercebido, né? Muitas vezes a gente deixa de contemplar essas coisas, e deixando de contemplar essas coisas, a gente deixa de contemplar também a Deus. A gente, como que eu posso dizer para você, a gente não se lembra que foi Deus que fez, que Deus criou tudo isso, Deus que criou o ar que eu respiro, Deus que criou o sol, o céu, a terra, tudo isso para que eu pudesse viver e viver em harmonia, porque essas coisas todas em harmonia me traz felicidade e prazer de viver, não é verdade? Bom, às vezes a gente fica imaginando,
aquele assunto filosoficamente falando, né? Por que existe algo em vez do nada, né? Como que existiu algo no nada também, ao contrário, né? Então, e a gente não para fazer isso, e quando a gente para fazer isso, muitas das vezes a gente está duvidando, né? Será que foi Deus que criou tudo isso? Será que Deus, isso acontece até com pessoas que acreditam em Deus também. Não é só os, não é só os cientistas, né? As pessoas que não creem em Deus que olham dessa maneira. Não, às vezes os cristãos também têm esse lapso, né? De falta de crença. É verdade, de falta de crença. Mas apesar de todos os tipos de mitos sobre o surgimento do universo a partir do nada, né? Ou de algum tipo de equação matemática, o universo existe porque Deus, o Criador, o fez, bem como tudo que nele há. Deus, além de criar o universo, ele criou esse planeta para que nós vivêssemos, colocou tudo aqui primeiro, né? Ele colocou tudo no universo primeiro. Depois ele criou o homem, né? Depois ele criou o homem e a mulher. Depois que ele criou uma condição de sobrevivência, né? Aí ele criou o homem e a mulher. Agora vocês vão cuidar daquilo que eu fiz, né? Daquilo que eu criei. Meu amigo e minha amiga, Deus está chamando você, né? Neste sábado, Deus está te chamando para adorar o Criador. E na parte de domingo, companheiro na tribulação. Meu amigo e minha amiga, não se preocupe, né? Às vezes nós teremos tribulação como filhos de Deus, nós não estamos livres de consequências do pecado neste mundo. Deus está aqui para nos proteger, por isso que nós temos que pedir sempre a proteção de Deus, né? Sempre pedir a proteção de Deus e estar sempre ligado a Deus, porque tudo pode acontecer, até mesmo com os seus filhos, com os filhos de Deus. Aconteceu com Jesus, né? Aconteceu com os apóstolos. No caso aqui está falando de João. João foi o último apóstolo a morrer, né? Ele morreu, inclusive, exilado. Ele foi colocado numa prisão, uma prisão política pelo imperador romano Domiciano. Ele colocou lá, ó, você vai ficar aí pro resto da sua vida, prisão perpétua. Já pensou na cabeça de João, agora eu estou aqui abandonado, ninguém pode me visitar, ninguém pode me ver, mas ele recebeu uma ótima visita, a visita de Jesus. Jesus foi visitar João para dar a ele ânimo, para que ele não desistisse, para que ele não desanimasse nos seus últimos dias de vida. Então, ali Jesus revelou para ele o plano da salvação, não para aquele momento, para mim e para você, nos dias de hoje, para os nossos antepassados, para o hoje e para o amanhã. E Jesus deu para ele, e João mais uma vez se sentiu uma pessoa privilegiada, onde teve revelações ali do livro de Apocalipse. E ele escreveu cartas, né? Aquela carta, 1 João, 2 João, ele escreveu cartas para que outras pessoas pudessem entender a visão que ele teve, né? E aí Jesus veio falar com ele para que ele pudesse entender o plano da salvação. Olha que maravilha, né? Em Apocalipse, em Atos, Apocalipse 1, 9, Mateus 13, 21, Atos, o que vem falando? Nós, os adoradores de Deus, sofreremos perseguições, seremos decepcionados, magoados, traídos, né? Enfrentaremos tribulações. Isso acontece, e se isso está acontecendo, já aconteceu com você, porque você é um fiel de Deus. É isso que a gente tem que colocar em mente. Hoje, as pessoas estão procurando uma religião onde vão encontrar conforto, né? Onde vão encontrar, não, vai tudo ser resolvido. Eu vou
para a igreja e toda a minha vida vai ser resolvida. Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário, enfrentaremos tribulações na igreja. Sendo cristão, nós enfrentaremos tribulações, porque a primeira tribulação sou eu mesmo, para comigo, né? São as coisas que eu tenho que deixar, as minhas lutas, os meus vícios, as minhas manias que eu tenho que deixar. Então essas são as primeiras tribulações que eu vou ter, é comigo mesmo, as minhas lutas. E essa luta é a mais terrível. A mensagem do anjo para João era uma mensagem de esperança, de salvação, para que hoje nós tivéssemos a liberdade de fazer a escolha certa ao lado de Deus. E a questão central do Apocalipse é a adoração. Você sabe o que é adoração, meu amigo e minha amiga? Significa expressar honra a Deus, honrar a Deus, né? É isso. Às vezes nós confundimos a adoração, estamos achando que adorar a Deus é cantar, 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 é fazer doações, é levar dinheiro para a igreja. Tudo isso é importante, mas adorar é honrar a Deus acima de tudo. É honrar a Deus. É estudar a palavra de Deus, estar preparado para a volta de Jesus, fazendo um estudo diário da palavra de Deus. E ter uma devoção ao lado de Deus, fazer uma devoção todos os dias, estar reverenciando a Deus, isso é adoração, é o reconhecimento que Deus é o Criador de tudo, que Deus criou tudo, e Deus vai transformar essa terra para que nós possamos viver novamente aqui uma vida eterna. Meu amigo e minha amiga, a verdadeira adoração ao Criador, é isso que ele está chamando a verdadeira adoração. Não as adorações que estamos tendo aí, né? As pessoas acham, não estão compreendendo mais o que é adorar a Deus. Hoje, as pessoas vão em busca de conforto nas igrejas, né? Vão em busca de conforto. Tá certo buscar o conforto ao lado de Deus, mas não é isso que importa. Nós temos que buscar o conforto, mas o conforto espiritual e o conforto que Deus nos oferece, que é uma vida eterna, né? Uma vida eterna. Não é o aqui, o agora, é o amanhã, o depois que Deus está oferecendo para você. Nós enfrentaremos situações difíceis nesse mundo, enfrentaremos sim, através de muitas tribulações. Nos importa entrar no reino de Deus, está lá em Atos 14, 22. Não importa a tribulação que a gente pode enfrentar, mas o que importa é que iremos entrar no reino de Deus, e somente através do reconhecimento do poder de Deus em nossa vida que nós iremos fazer parte do povo escolhido de Deus. Amém? A lição de segunda-feira, adorem o Criador. A mensagem de Apocalipse 14, versículo 7, ela vem com uma convocação importante. A mensagem acaba com uma forte convocação. Adorem ao Senhor. E esse é o apelo. Adorem ao Senhor. Hoje, muitas pessoas não estão erradas, não estou aqui falando que estão erradas, mas hoje muitas pessoas buscam religiões para encontrar conforto por suas ausências e perdas. Muitas vezes elas não vão em busca de Deus, elas vão em busca de uma religião para encontrar conforto. Devido ao que ela perdeu, a ausência de coisas, faz essas pessoas buscarem religiões, mas não é isso. Não é isso que a gente tem que buscar. A gente tem que buscar a Deus e adorar a Deus. Reconhecer que Ele é o Criador de tudo, Ele é o mantenedor de tudo. Além dele ser o Criador, Ele é o mantenedor, Ele que mantém esse universo no seu eixo. Pare para imaginar
se a Terra parasse, ela não fizesse o seu movimento de rotação ou de translação, ela parasse, o que aconteceria com esse universo? Mas não, Deus ele está mantendo o universo. Nada segura a Terra, nada segura o Sol, nada segura as estrelas, está tudo no sua perfeita ordem. Porque é Deus que mantém tudo, é Deus que mantém a chuva no tempo certo, as estações do ano. Então Deus está no controle de tudo. E nós temos que olhar isso como Ele sendo o Criador, é Ele que mantém isso, nós temos que observar isso e agradecer todos os dias a Deus por isso. E entender que no princípio Deus criou. Está lá em Gênesis 1. Deus criou no princípio. Nós temos que pôr nossa mente. Hoje tem cristão debatendo com cristãos sobre esse assunto. Pessoas discutindo o que Deus fez, o que Deus não fez. Pessoas que estudam a palavra de Deus hoje se apegam em certas coisas que não vão levar à salvação, não são pontos de salvação. Adoração é reconhecer e aceitar que Deus é o Criador de tudo. Se você ainda não conseguiu compreender isso, vá em busca de compreensão. Pede a Deus para você entender por que Deus criou tudo isso. Que Ele que criou tudo isso. E às vezes tem pessoas que ficam se debatendo, sabe? Isso ofende a Deus. Mas não se preocupe, Deus já sabia de tudo isso. Deus já sabia de tudo isso, né? Bom, o importante para mim e para você é reconhecer que Deus é o nosso Criador, que Deus é aquele que vai nos manter. O que acontece? Em Isaías 40, 26, ele fala assim para levanta os seus olhos e veja. Só você levantar os olhos e você vai ver que você vai falar, é Deus, é impossível. É impossível que isso não aconteceu por acontecer. Que foi uma explosão e foi se unindo uma coisa na outra e formou-se o universo. Impossível isso acontecer, porque as coisas funcionam pela uma ordem. Não existe ordem no caos. Não é? Não existe. Para haver a ordem, precisa acabar o caos. É isso que a gente tem que entender. Que Deus é o que é o mantenedor, Ele que traz a ordem em essas coisas, porque foi Ele que criou. Né, meu amigo? Então, o que a gente tem que pensar hoje, nós temos que buscar a Deus. E temos a certeza que Deus vai nos iluminar. Deus vai nos dar o conhecimento, aquilo quando a gente busca dele conhecimento. Ó Senhor, eu quero te conhecer mais. E ele vai permitir que você o conheça. Porque nós iremos passar a eternidade conhecendo a Deus. Porque só você estudando a palavra de Deus hoje, você vai ver coisas novas. Se você for estudar amanhã, você vai ver coisas novas. Se você for estudar a vida inteira, sempre você vai ver coisas novas. Mesmo vendo o mesmo versículo, o mesmo capítulo, a mesma história, você sempre vai aprender algo de novo, porque a Bíblia se renova a cada dia. E a Bíblia é a palavra de Deus. Terça-feira, dia 9 de maio, um Deus que está próximo. Deus está sempre próximo daqueles que o amam, daqueles que o servem, daqueles que o adoram, daqueles que o buscam. Deus está sempre perto. Deus está sempre perto dos seus filhos, mesmo aqueles que não o buscam, porque no momento que o buscarem, Deus vai atender. Bom, lá em Coríntios, 2 Coríntios 5, 17, Salmos, vem falando da proximidade de Deus para com seus filhos. Vamos voltar um pouquinho na história lá, quando Adão pecou, né? Antes de Adão pecar, Deus caminhava com Adão pelo jardim,
né? Vinha todas as tardes falar com Adão e com Eva. E naquele dia que Adão pecou, Deus veio, chamou Adão, e Adão se escondeu de Deus. E Deus conversou com Adão. E depois de tudo aquilo que aconteceu com Adão, Deus também conversou com Caim e Abel. Antes de Caim matar Abel, Deus falou com ele, mas mesmo assim ele cometeu o pecado, cometeu o erro do primeiro homicídio, né, no mundo. Abel foi morto por Caim. Olha que coisa. Um homem inocente, morto por causa do ódio, né? Mas não somente isso, depois também no dilúvio, Deus chamou Noé e pediu para que Noé fizesse uma arca para que o povo fiel fosse salvo em um mundo perdido, né? E continuando lá, quando Deus tirou o seu povo da escravidão do Egito, caminhou com esse povo pelo deserto, lutou as suas batalhas, venceu os seus inimigos, o inimigo do povo, venceu todos os reinos que iam tentar derrotar o povo de Deus. Deus sempre foi lá e derrotou esse povo, derrotou os inimigos. Deus fez cair pão dos céus, maná. Deus fez brotar água da rocha, água no deserto. Deus cuida daqueles que o buscam. Não importa a sua religião, não importa quem você é, a partir do momento que você buscar Deus, Ele está bem próximo de você, Ele não está distante, Ele pode estar lá no trono dEle, no universo, mas assim que você clama por Ele, Ele atende a você. É uma excelente notícia saber que Deus está sempre do nosso lado. Ele que é um Deus tão grandioso, né? Mas cuida de cada um de nós e nos ama. Deus está esperando a sua decisão. Deus está esperando a minha decisão, a decisão do mundo, para que pedimos para que Ele nos salve das artimanhas do inimigo, das armadilhas de Satanás. Ele está aguardando você, Ele aguarda você tomar a sua decisão. Olha que maravilha! Então, meu amigo e minha amiga, não se esqueça, Deus está sempre perto, nunca está distante dos seus filhos. E quarta-feira, dia 10 de maio, o Evangelho, juízo e criação. Apesar de tudo isso, dessa proximidade de Deus, da adoração a Deus, o Evangelho, ele é as boas novas de salvação, mas também é o juízo de Deus. Nós temos que ter essa relação com o Evangelho, nós temos que compreender o Evangelho. O que é o Evangelho? É a aceitação do sacrifício de Jesus por nós. Essas que é as boas novas. Tudo aquilo que existia no passado, antes de Jesus, era apenas um ritual. Mas a partir do momento que Jesus veio a esse mundo, assumiu sobre si todas as nossas culpas, ele se tornou o sacrifício original, o sacrifício real, sangue por sangue. Não é mais o sangue de cordeiro, mas é o sangue de um homem, de um Deus que morreu por mim e por você. Então, o que é o Evangelho? É a aceitação desse sacrifício. Essa é as boas novas, que Jesus morreu por mim e por você. Mas também, ele vai trazer o juízo. O amor de Cristo nos salvou. Se nós acreditarmos na teoria da evolução, meu irmão e minha irmã, se nós demos crédito a isso, nós anulamos o sacrifício de Jesus por nós. Você parou para pensar? Se existe uma evolução,
Então não existiu Adão? Adão não pecou? Caim não matou Abel? Né? Então essas coisas são fantasias. Então, se nós acreditamos numa evolução, não acreditamos que Jesus morreu por nós, que Jesus resgatou o mundo das mãos do inimigo, porque quando Adão pecou, ele entregou a Satanás a este mundo. Satanás passou, ele usurpou o lugar que não era dele, de ser o representante do mundo, da terra, diante de Deus. Quando Adão pecou, Satanás tomou o seu lugar como representante da terra. Meu amigo e minha amiga, quando nós, meu irmão e minha irmã, quando nós não temos fé o suficiente, passamos a crer em certos visões de pessoas que não querem acreditar em Deus, e nós achamos pontos que são interessantes. Nem tudo que parece mentira, entendeu? Que parece verdade, é mentira. É uma mentira. Então temos que tomar muito cuidado para não acreditar nessas falsas verdades. Essa foi o primeiro fake news que existiu no universo, né? Qual? Que tudo surgiu do nada. O mundo apareceu aqui, de repente o ser humano apareceu por aqui com animais, e de repente as coisas foram evoluindo, veio o cachorro, veio o gato, veio o elefante, veio o macaco, e assim as coisas foram evoluindo. Não, não foram. Esse é um grande fake news da história. E muitas pessoas estão acreditando nessas fake news. Meu amigo e minha amiga, tome cuidado, porque senão a gente vai anular o plano da salvação em minha vida. Porque aqueles que acreditam serão salvos, aqueles que não acreditam não serão salvos. Contudo, nenhuma das teorias evolucionistas, eles não acreditam que existiu um Adão ou uma Eva, e nem Jesus. Então, meu amigo, e minha amiga, e minha irmã, e meu irmão, nós temos esta responsabilidade como adventista do sétimo dia, ao chamar o mundo a adorar o Criador. Porque se eu acredito em Deus, acredito que Deus criou o universo, Deus morreu por mim, eu tenho que falar. Nós temos que falar, a gente não pode se calar. Esse é um papel que só eu e você possamos fazer. Porque se eu não falar, as pedras clamarão. E quando o juízo voltar, todos serão julgados conforme aquilo que acredita, ou conforme naquilo que acreditou melhor. Não é verdade? Quinta-feira, dia 11 de maio, o Criador na cruz. Procure imaginar essa cena tão cruel. Às vezes eu tento imaginar e eu fico pensando como Jesus suportou o que nós não seríamos capazes de suportar. A morte de cruz, como eu já disse em algumas das nossas lições passadas, era uma morte cruel, uma morte sentida. Era uma pena de morte onde você sentia cada momento de vida se esvaindo do seu corpo. Falta de ar, frio, dor, aquela posição na cruz, com o corpo quase virado, uma perna sobre a outra, os quadris doendo, as costas dilaceradas pelas chibatadas, a ponto de Cristo falar: Deus meu, por que me desamparaste? Nossa, que sofrimento, que angústia.
Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Você pode imaginar o que Jesus sofreu por mim e por você e pelo mundo e por todos os habitantes desse mundo, para que nós pudéssemos ter vida eterna através do seu sacrifício e morte na cruz. Devemos ser gratos a Deus, porque mesmo sendo pecador, Ele deu a vida para cada um de nós, para termos vida e vida em abundância. Deus deu essa oportunidade para mim e para você. Basta eu aceitar. Ele não te força. Ele só quer que você compreende e passe a adorá-lo. Porque a partir do momento que você compreender o plano da salvação na sua vida, você vai falar, é impossível não amá-lo. É impossível não amar Jesus. Porque o que ele fez por mim não tem preço. Não é verdade? Na parte de sexta-feira, dia 12 de maio, vem dizendo assim, a adoração de Deus é central nas Escrituras. Motivou discussões entre o povo, né? O povo de Deus, a sociedade no Antigo Testamento. Os profetas repreenderam Israel por adorar outros deuses. Então o problema do povo de Deus sempre foi tomar uma recaída, adorar os deuses do povo, dos pagãos. O problema do povo de Deus, sempre que entrou em dificuldade, sempre entrou em declive espiritual, foi sempre quando o povo de Deus preferiu seguir os deuses dos pagãos, adorar imagem, ídolos. A adoração aborda o aspecto mais fundamental da existência humana. Quando nós adoramos a Deus sobre todas as coisas, nós estamos entendendo qual é o plano de Deus. Meu amigo e minha amiga, Deus está chamando você para esta responsabilidade. Adorai a Deus, né? Adorai a Deus. A adoração tem a ver com a própria natureza e o propósito de nossa existência. Porque quando nós adoramos a Deus, eu entendo a minha existência, eu entendo porque eu estou aqui, porque eu estou vivo, para onde eu vou, porque Jesus morreu por mim. Eu vou entender o sacrifício de Jesus na cruz, eu vou entender quais foram as razões que Deus deu seu único filho para nos salvar, né? Então, meu amigo e minha amiga, que nesta semana você ore a Deus, peça a Deus que Ele te abençoe e te dê entendimento. Se você tem uma dificuldade em conhecer e entender o plano de Deus na sua vida, ore a Deus e continue conosco. A próxima lição é a lição número 8. E ela vem também com um tema maravilhoso. Vem falando de um dia especial. É o dia especial de Deus. É a nossa próxima lição. E que Deus abençoe você e toda a sua família. Amém?